Olá, Jardim, paz e bem. Espero que todos e todas estejam bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim, devocional que tem por título hoje Relembrando o Sacrifício. Deixa eu só posicionar aqui o tablet melhor. Pronto, tá feito. Então, o texto de hoje ele tem como base a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28, que diz assim: Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber do cálice. Então, o texto de hoje, ele traz para a gente, né, a passagem, né, que a gente utiliza como leitura, né, para o nosso rito da Eucaristia, assim como muitas outras igrejas, né, cristãs, mas ele coloca aqui em destaque o versículo 26 no devocional, né, que diz assim: Cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aí, perdão, lembrar para os irmãos e irmãs que a gente está gravando esse devocional de hoje, porque a gente não vai ter condições de fazer ele ao vivo, né, como a gente gostaria. Então, os irmãos vão escutar a meditação gravada, mas o que importa é a gente meditar a respeito da passagem do devocional de hoje. Então, diz assim, ó, no devocional: no domingo após o culto matinal, um anfitrião de um determinado indivíduo em Moscou levou ele para almoçar num restaurante em frente ao Kremlin, né, que é a sede do governo russo, onde há alguns monumentos, né? Então eles perceberam que existia uma fila de recém-casados se aproximando do túmulo do soldado desconhecido, que ficava fora do muro dos muros do Kremlin, né? Então a alegria desses casais incluía relembrar ali intencionalmente o sacrifício que outros fizeram para que aquele dia, né, do casamento deles fosse possível. E por que eles fazem isso? Porque ao longo da Segunda Guerra Mundial, muitos soldados, né, soviéticos, eles morreram. A União Soviética ela perdeu uma grande quantidade de soldados e muitos morreram e seus corpos eles não foram reconhecidos. Então, em 1966, para relembrar o sacrifício, né, desses muitos desconhecidos que morreram, né, durante a guerra, para libertar a Europa, e não somente a Europa, né, mas o mundo, da ameaça nazista, né, dos exércitos alemães de Adolf Hitler. A gente tem o seguinte: o fato de que muitos desses soldados eles faleceram, né, em combate e não tiveram ali o sepultamento, né, com o seu corpo conhecido, mas o sacrifício de muitos desconhecidos proporcionou a vitória, né, não somente dos aliados na Segunda Guerra Mundial, como proporcionou que muitas pessoas tivessem um futuro,
um futuro de mais tranquilidade, né, de paz, sem a ameaça, né, dos soldados ali nazifascistas, né? Então, nesse sentido, eles não conheceram aqueles soldados, esses soldados não tiveram o seu corpo e seu nome conhecido, mas existe ali uma justa homenagem para aqueles que tombaram em face à guerra, para que muitas pessoas pudessem estar de pé. E nesse sentido, os casais russos, né, eles fazem essa homenagem, né, como uma forma de gratidão para dizer assim, se hoje nós estamos vivos e casados, é porque no passado muitas pessoas morreram para que a gente pudesse ter vida. Ter vida e ter uma vida também mais tranquila. E isso traz como essa questão vem como uma ponte, né, para a gente refletir sobre o sacrifício de Cristo. Muitos foram importantes ali, né, durante aquele conflito mundial, mas nenhum deles foi o mais importante, porque o sacrifício mais importante que a gente pode ter e que a gente teve, né, para que a gente pudesse hoje ter vida, foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício que Jesus fez lá na cruz, ele é um sacrifício que nos deu vida. É um sacrifício pelo qual Jesus ele morre para que a gente tenha vida. Então, nesse sentido, né, o rito da Eucaristia, ele lembra exatamente isso. Chegar à mesa do Senhor para participar. A ceia nos lembra o sacrifício de Cristo representado ali no pão e no cálice, né? E assim, o apóstolo Paulo, ele diz que cada vez que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E vejam, é uma coisa interessante. Muitas vezes alguém se pergunta, mas por que é que o cristão, ele, ao invés de celebrar a vida, ele celebra a morte? É porque por meio da morte de Cristo e sua posterior ressurreição, a gente tem a garantia de que mesmo quando nós morrermos, nós teremos assim a garantia de vida eterna. A gente sai desse mundo, mas passa para o mundo onde a gente vai ter ali a vida eterna, né, com Cristo, né? Em outras palavras, a gente passa pela morte, mas a morte não mais nos vence. Ela é apenas uma etapa que a gente vai passar por ela, todos nós teremos que passar por ela, mas ela não é o fim. Ela não é o fim, porque por meio da ressurreição de Cristo, nós temos a certeza e a garantia de que nós também, no devido momento, ressuscitaremos com Ele. Então, lembrar do sacrifício que muitas pessoas fizeram para que a gente pudesse gozar dos benefícios desse sacrifício, nos remete a lembrar que o sacrifício mais importante que já existiu, o sacrifício mais importante para nós que somos cristãos, foi exatamente o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que pelo seu sangue nos purifica, remido ali, né, vertido ali na cruz do Calvário, nos remiu de todos os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, pois estávamos na condição de inimigos e inimigas dele, e nos garante ali a vida eterna. E existe sacrifício, existe sacrifício mais importante do que esse? Existe graça maior do que essa de ter a garantia de que nós viveremos eternamente com Cristo?
Não, para mim não. E acho que para os irmãos e irmãs também não. Então que a gente possa lembrar sempre, né? Como diz aqui no final do devocional para reflexão, diz o seguinte: Deus, o amor que Jesus provou na cruz é inigualável. Quero demonstrar-te minha grande gratidão. Que a gente possa todos os dias lembrar do que Cristo fez por cada uma de nós e manifestar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele nos fez e por tudo que Ele nos garantiu com a sua morte salvífica. Amém? Então que o Senhor nos abençoe e vamos orar para que a gente possa encerrar o nosso devocional de hoje. Amém? Justo e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício. Jesus, nós não somos dignos de, como diz, como nós costumamos repetir, nós não somos dignos de entrar na tua casa, mas apenas uma palavra tua, Senhor, e nós seremos salvos e salvos, Pai. Então, Senhor, eu quero te agradecer pelo teu sacrifício na cruz, pois nós não merecíamos, Senhor, que tu assim o fizeste, mas pelo teu grande amor, tu o fizeste e por meio do teu sangue vertido na cruz, hoje nós podemos dizer que somos filhos e filhas de Deus e podemos dizer que temos a vida eterna como herança, Pai. No mais, Senhor, abençoa a nossa comunidade, nossos pastores e pastora, irmãos e irmãs, do mais novo, Senhor, ao mais idoso, Pai. Vai restabelecendo a saúde daqueles e daquelas, Pai, em nossa comunidade que se encontram enfermos. De uma forma especial, quero te pedir pela saúde mental e neurológica da minha mãe, Senhor, porque embora muitas vezes a medicina ela desengane, Senhor, e nos fale a respeito de impossibilidades de cura, mas nós cremos que Tu és o médico dos médicos e que basta uma palavra Tua e o milagre acontece, Senhor. Então eu quero te pedir também por todos os irmãos e irmãs que nesse momento necessitam de um milagre vindo de Ti, Senhor. Conforme a Tua vontade, vai providenciando, Pai, esses milagres. Mas, no mais, Senhor, quero Te agradecer, porque o maior milagre que nós poderíamos receber em nossas vidas, que é a reconciliação e salvação por meio do Teu sacrifício, nós já recebemos, Pai. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, dai-nos um resto de noite com um sono tranquilo e reparador para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso, meus irmãos, minhas irmãs. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.